Banco do Brasil acabou de divulgar os resultados do segundo trimestre de 2025. Eu já dei uma analisada aqui antes de gravar esse vídeo e já vou avisar para vocês que a coisa tá feia. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, no qual a gente destrincha os resultados das empresas aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Eu abri as estatísticas do meu canal, 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Por favor, se inscreve no canal e compartilha com algum amigo seu que também tem Banco do Brasil em carteira. Atualmente eu tenho 857 ações de Banco do Brasil na carteira, então esse resultado aqui vai impactar muito do quanto que eu vou receber agora para setembro. Bom, a gente já começa observando que o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil caiu, respectivamente, no segundo trimestre, né? Ele tem uma tendência à queda desde o segundo trimestre de 2024, no qual o nosso lucro líquido em bilhões foi de 9 bilhões e meio, no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 9,4 bilhões, e no segundo trimestre de 2025 foi um desastre. O lucro desabou para 3,8%, para 3,8 bilhões no segundo trimestre de 2025. Então, eu não sei o que esperar. Amanhã, as cotações, eu estou gravando esse vídeo dia 14 do 8, você está vendo ele dia 15 do 8, provavelmente. E eu não sei o que esperar das cotações, como é que o mercado vai poder receber essa informação. Aqui a gente tem a comparação em relação aos semestres, a comparação entre o primeiro semestre de 2024, que foi 18,8 bilhões, para uma queda de 40% em relação ao primeiro semestre de 2025. Esqueci de mencionar aqui que o lucro por trimestre desabou 60%. Também temos uma análise a respeito da margem financeira bruta em relação aos trimestres do ano passado, do primeiro e do segundo de 2025, onde houve uma queda na margem com os clientes em relação ao mercado. Então, a gente tem um resultado semelhante com o segundo trimestre de 2024. A gente tem apenas uma queda de 1,9%, mas um acréscimo em relação ao primeiro trimestre de 2025 de 4,9%. Isso ocorre pela atual taxa Selic. Quanto mais ela estiver elevada, é custeada uma taxa pelo serviço do Banco do Brasil que aumenta as despesas financeiras. Então, por conta da taxa Selic estar 15% atualmente, essa despesa financeira aumentou em relação ao segundo trimestre de 2024, que foi 20 milhões, a gente tem uma despesa financeira de 28 milhões em relação ao segundo trimestre de 2025. Aqui nós temos uma análise a respeito do custo de crédito de Banco do Brasil, no qual aumentou expressivamente em relação ao segundo trimestre de 2024, 103% praticamente. E atualmente a gente tem a maior parte dos bilhões do custo de crédito oriundos do agronegócio. Os valores de pessoa física e pessoa jurídica ainda consistem bem parelhos aqui. O custo de crédito aumentou 60% em relação ao primeiro semestre de 2024, agora aqui no primeiro semestre de 2025. Nós temos um pequeno crescimento de 8% em relação à carteira de crédito de pessoa física, 8% em relação a junho de 2024, um crescimento de 14% em relação a junho de 2024 na carteira de crédito de pessoa jurídica. E no agronegócio, nós temos um crescimento de 8% em relação a junho de 2024 na carteira de crédito do agronegócio. Além do mais, o Banco do Brasil ele anunciou o novo guidance de 2025, ou seja, o quanto que a empresa pretende lucrar em relação ao ano de 2025. Ele anunciou que ia fazer uma correção nesse guidance, revisar por conta da queda nos lucros no primeiro trimestre de 2025, e agora a gente tem a resolução. Já para poder adiantar para você, a gente recebeu a notícia que eles vão reduzir o payout, o que era esperado de 40% foi para 30%, e não anunciaram dividendos para hoje. Então, nesse vídeo a gente não vai ter nenhum tipo de conta de quanto que eu vou receber na minha carteira atualmente. Porém, o Banco do Brasil anunciou que o intervalo anterior anunciado de guidance ficava entre 5% e 9,5%, porém, o guidance atualizado, revisado, ficou entre 3% e 6%. Percebam que a maior perspectiva de carteira de crédito crescimento entre
o antigo guidance e o atualizado seriam entre pessoas físicas, que fica entre 7% e 10%. Empresas, pessoas jurídicas ficam entre 0% e 3%, e a atualizado o agronegócio fica entre 3% e 6%. Também temos uma atualização em relação ao custo de crédito. O intervalo anterior está sendo revisado, porém eles estão com uma estimativa de 53 e 56 bilhões, e o Banco do Brasil já realizou no primeiro semestre de 2025 26,1 bilhões. Então, ainda está dentro do esperado em relação ao custo de crédito. Importante falar também em relação ao lucro líquido ajustado, o principal é que o banco espera entre 21 e 25 bilhões. Atualmente, ela já entregou no primeiro semestre de 2025 11,2 bilhões de lucro líquido. Ou seja, eles esperam que o lucro do segundo semestre seja pouco melhor do que o lucro do primeiro trimestre.